alegria receber cada um dos amados e queridos irmãos nesse dia frio e chuvoso. Já nos surpreendemos ontem com tanta chuva, com tanto frio, e 2 vezes o templo lotado com as mães dos alunos da escola. Louvamos a Deus. E agora também, louvado seja Deus pela sua coragem, amado irmão. A sua fé não está firmada na temperatura, está firmada no Senhor. Portanto, parabéns para todos. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar as 2 primeiras estrofes deste hino que o nosso amado irmão Álvaro está tocando, hino de número 380 no Cantor Cristão. Vamos cantar as 2 primeiras estrofes do hino de número 380 no Cantor Cristão, que fala sobre o amor. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor, nesse dia tão significativo, quando lembramos o Dia das Mães, não podemos deixar de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, porque o Senhor planejou tudo de uma maneira tão perfeita, Senhor. Não há falha alguma na tua criação. Muito obrigado porque o Senhor criou o homem, e como diziam as Bíblias antigas, como o Senhor edificou a mulher. Tudo foi feito do pó da terra, menos a mulher, que já foi feita da costela de Adão. E o Senhor as dotou, as capacitou, de uma maneira tão especial, que podem gerar filhos no seu ventre, Senhor. Que ligação especial, que ligação perfeita existe entre a mãe e o bebê, já no ventre, e depois por toda a vida também. Ó Deus e Pai, só uma pessoa muito sábia como o Senhor poderia ter um plano tão maravilhoso e tão perfeito. Portanto, obrigado pelas nossas mães, Senhor. E abençoe a todas as que estiveram aqui ontem, durante o dia, nas mensagens, ó Deus, que tivemos, nas reuniões que tivemos, e que a palavra do Senhor não volte vazia. Mas aquelas mães que ainda não encontraram o consolo no Senhor, o amparo no Senhor, que ainda não buscaram ao Senhor, possam fazê-lo sem mais delongas, Senhor. Obrigado pelas mães presentes hoje aqui, nesse dia frio, chuvoso, mas obrigado pela fé, pela fidelidade, pelo amor, pelo compromisso de cada mãe, de todos os que estão presentes aqui, bem como também de irmãs nossas que estão enfermas, entre elas irmã Zélia, irmã Neide, irmã Odila, irmã Irene, e outras irmãs que também necessitam de saúde, irmã Lourdes, também irmã que está viajando, irmã Cecília nos Estados Unidos, cuida dela, Senhor, Dr. Marco também junto lá. Abençoe a toda a tua igreja, todos os teus filhos, aqueles que não puderam vir por motivo de força maior, que o Senhor os ajude, abençoe, fortaleça,
e conceda a todos, ó Deus, a graça maravilhosa e bendita do Senhor. Também oramos pelas irmãs missionárias lá em Papua Nova Guiné, irmã Damares, a esposa do pastor Youssef Nadarkhani, que nem sabemos o nome, e tem sido privada da companhia do seu esposo, que está preso por amor ao Evangelho. Também oramos pela irmã Isabel, esposa do pastor José Tanaame, lá na Índia, Senhor, um país hostil ao Evangelho. Oramos por eles. Oramos também pela esposa do pastor Meno Cálice. Oramos pela irmã Regiane, esposa do pastor Werner Seitz, que estará conosco aqui no próximo mês de junho, para o aniversário da igreja. Oramos pela irmã Elizabeth, esposa do pastor Alex, lá no Amazonas. Oramos pela irmã Pânfila, esposa do pastor Samuel, lá na Bolívia. Oramos, ó Deus e Pai, que o Senhor abençoe todas as nossas amadas irmãs, servindo ao Senhor em campos distantes, com alegria, com fidelidade, com amor. Oramos, ó Deus, que o Senhor sustente a todos, fortalecendo a todos, guardando a todos de todos os enganos, perigos e males neste mundo mau que vivemos. Como vamos ouvir à noite, os dias são maus, de fato são, Senhor. E parece que a cada dia estão piorando mais. Por isso precisamos buscar mais ao Senhor, e que hoje possamos ouvir a Tua palavra, e não somente ouvirmos, como a palavra do Senhor diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam cumpridores da palavra. Ouvir todos ouvem, conhecer todos conhecem, mas praticar poucos o fazem. Ajuda-nos, ó Deus e Pai, como uma igreja bíblica e cristã, a colocarmos a Tua palavra em prática em nossos corações. Oramos que o Senhor continue a operar as Tuas maravilhas no Brasil, Senhor, tão mergulhado na imoralidade, na injustiça, na corrupção, no apego ao poder, no orgulho, Senhor. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia, que nós possamos clamar ao Senhor pelo despertamento espiritual no Brasil, e que ainda possamos ter paz e liberdade, ordem e progresso, verdade e justiça. Oramos também pelo pastor Miguel, pela irmã Juliane e pelo Danilo lá no Peru, que o Senhor sustente aqueles Teus servos amados, queridos e fiéis, e que amam tanto o trabalho do Senhor aqui também. Damos-te graças, portanto, e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir nesse momento as crianças que se prepararam por vários domingos, adolescentes e jovens que ajudam também. Somos muito gratos. Vamos ouvir então, passando a palavra para eles, para que possam apresentar o programa neste instante. Dedicação e renúncia. Essas palavras demonstram que você é muito especial. Muitas vezes você se esquece de si mesma para pensar apenas em seus filhos. Os projetos e sonhos deles são seus e as vitórias deles são as suas. Você é uma peça-chave na criação de Deus. Você foi criada com esse dom de cuidar, proteger e ensinar.
Mamãe, nesse dia eu me pergunto, o que vou dar para a mamãe? Vou dar flores? Vou dar lindos corações vermelhos? Com certeza! Esses dois símbolos, as flores e os corações vermelhos, apesar de tão comuns, não podem faltar em nossa festa. Ele está doce com simplicidade e a beleza do seu amor de mãe. Mas também pensamos em presenteá-la com algo que nunca se acaba. Este presente é algo que está cada vez mais difícil de encontrarmos em nossa sociedade contemporânea, tão agitada e tão violenta. Mas tem um probleminha. Não existe caixa para eu colocar o presente. Também não posso pagar por esse presente, pois ele não tem preço. Mamãe, o presente que queremos lhe dar é a paz. A paz pode proteger o seu coração de preocupações e ansiedades tão recorrentes em nossos dias. A paz traz calma e tranquilidade em momentos de tristeza e em situações difíceis. A Bíblia diz que a paz é o fruto do Espírito. Os que amam somente na Bíblia a palavra de Deus, você pode encontrar a verdadeira paz. Então, mamãe, hoje vamos lhe oferecer algumas promessas de Deus que podem trazer paz ao seu coração. Mamãe, olhe bem para este cenário. Veja como é bonito. É um jardim, mas parece que está faltando alguma coisa. Adivinhou? Salmos 29:11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Somente na Bíblia a palavra de Deus, você pode encontrar a verdadeira. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada o que faça tropeçar. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, e não tenham medo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Número 6:26. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia. Isaías 26:3. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Filipenses 4:7. O próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. 2 Tessalonicenses 3,16. 2 João 1:3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e Jesus Cristo, seu Filho, nos acompanhará em verdade e em amor. 2 João 1:3. Você é a minha flor.
Bíblias para 2 Reis, capítulo 4, leremos do versículo 8 ao versículo 10. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Na quarta-feira, no culto de oração, já fizemos menção a respeito da Sunamita. E eu tenho particular admiração pela dedicação dessa irmã do passado. Não temos o nome dela, não sabemos o nome dela, e não importa, o que importa é o exemplo que ela deixou. Na quarta-feira já falamos a respeito do testemunho dela, e hoje vamos continuar ouvindo mais, e diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 4, de 8 a 10. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirar, preparando o ambiente do lar para o Senhor. Hoje é dia das mães. Mães, vocês sentem o peso da responsabilidade sobre os ombros de vocês? Sentem o peso da responsabilidade? O legado que vocês estão deixando para os filhos? Eu digo a vocês, já fui visitar minha mãe hoje de manhã, os primeiros versículos, os primeiros capítulos da Bíblia eu aprendi ainda antes de saber ler. Ela era a minha professora da escola bíblica dominical e nos ensinava versículos, Salmo 23, Salmo 1 e outros capítulos e versículos da Bíblia. Eu aprendi com ela ainda antes de ir para a escola, antes de saber. Que legado de fé ela tem nos deixado. Mas vocês sentem a responsabilidade nesse dia das mães? Vocês que estão ainda aqui, porque tem mães que não estão. No domingo passado eu pedi para orar pela irmã Eunice, prima do irmão Álvaro, nossa prima de 2º grau, a mãe dela é prima do nosso pai. E na quarta-feira a Larissa e eu fomos até o cemitério lá em Curitiba para o sepultamento da nossa madre. Ali estava o pai, já idoso, a mãe, os irmãos e as filhinhas dele, de 12 e de 9. Irmã Eunice já não pode fazer mais nada pelas filhas, mas você, mãe que está aqui, pode preparar o seu lar para um ambiente de louvor e de adoração ao Senhor. Desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu passo por essa passagem que me admiro muito, dá paz no coração dessa mulher. O ano passado, aconteceu um episódio num avião, que uma moça tinha comprado a passagem, uma poltrona junto à janela, e uma criança birrenta queria sentar no lugar daquela moça, que não quis sair do lugar, que precisava sair, cada um tem o seu lugar determinado no avião. Mas a mulher birrenta, com a criança birrenta, começou a filmar a moça e falaram impropérios e falaram um monte de coisa, e ainda postou nas redes sociais a moça que não quis deixar o lugar que ela havia comprado, estava ali reservado. Eu fiquei admirado de ver a paz no coração daquela moça. Ela estava sendo xingada, ela estava sendo insultada, ela estava sendo filmada, ela estava sendo exposta. E depois algumas pessoas escreveram assim, era final do ano, escreveram assim: em 2026 eu quero ter a paz dessa moça. Em 2026 eu quero ter a paz dessa moça. Muita gente que escreveu aquilo não tem paz e continua perdendo equilíbrio, perdendo compostura, perdendo elegância e agindo de maneira totalmente fora do padrão de vida. Mas esta mulher, queridos irmãos, esta mulher, ela recebeu um filho do Senhor, um milagre, porque o marido dela já era idoso, foi um milagre, Deus concedeu um filho para ele.
E depois o menino já era adolescente, o menino morreu. Mas ela se manteve numa paz tão grande. Ela colocou o menino morto na cama de Eliseu, pediu para albardar o jumento e foi de Sunem até o Monte Carmelo, mais ou menos 30 quilômetros. Já passava do meio-dia, porque ao meio-dia o menino morreu. Ela chegou no Carmelo, já era noite. E lá ela não deixou de confiar no Senhor. E buscou a direção do Senhor com uma paz tremenda, porque o marido dela perguntou: vai tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Geazi, o servo de Eliseu, perguntou para ela: vai tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem, vai tudo bem. O menino estava morto em casa, mas vai tudo bem. Quanta gente por qualquer coisinha já está descabelando, já está perdendo a compostura, perdendo a elegância, falando impropérios. Esta mulher, que exemplo para cada uma de vocês, mamães, para cada um de nós. O exemplo dessa sunamita, uma mãe que cultivou o ambiente de milagre. Mamãe, você tem cultivado um ambiente de milagre na sua casa. É admirável de ver o que essa mulher fez. Além de preparar o quarto, ela mandou instalar ali uma cama para Eliseu. Quando nos vem a cama à mente, o que nós pensamos, queridos irmãos? O local de repouso. Cama é local de repouso. Depois de um dia de exaustão, de trabalho, de correria, de tantas atividades, vamos para casa, tomamos um banho, nos alimentamos e vamos para onde? Para a nossa cama, porque é um local de repouso. Esta mulher preparou a casa, colocou uma cama para Eliseu, para que ali houvesse um local de repouso para o servo do Senhor. As nossas crianças, os nossos filhos, as famílias estão vendo dentro do nosso lar um local de repouso, queridos irmãos. Sibila está lá em cima. Quando adolescente, ela ia junto num dos ônibus para Curitiba levar os alunos. E duas menininhas de uma igreja dita cristã, duas menininhas iam junto no ônibus. Saíam daqui da escola felizes, faziam o trajeto e conforme iam chegando em casa, lá no bairro Alto, as duas não queriam descer do ônibus e a mais nova até começava a chorar. Lembra-se disso, filho? Que tristeza! Não queria chegar em casa porque não é um local de repouso. Mamãe, você tem preparado o seu lar para um ambiente de milagre? Tem uma cama, tem um ambiente de descanso, tem um ambiente de alegria, tem um ambiente de paz, tem um ambiente de porto seguro? Porque o mar da vida está turbulento, o mar da vida está encapelado. E quando as crianças, ao chegarem em casa, não sentem uma cama, um local de descanso, um local de repouso, eles vão chorar, não querem ir para casa, não querem ir para aquele ambiente hostil que não terá conforto nenhum. Há uma cama, estou falando figuradamente, há repouso no seu lar, há paz, há harmonia. Mães e pais têm vivido de maneira santa e agradável ao Senhor, que é um prazer para o filho voltar para casa. O seu ambiente é um ambiente de milagre ou é um ambiente de tormento, de tempestade? Outra coisa que ela colocou foi uma mesa. O que representa a mesa? Estamos quase todos completos em casa, só faltou o Andres que está viajando. Mas como é gostoso aquela mesa cheia, coloca mais bancos do lado. A mesa com aquela comunhão, aquela alegria, as crianças que não param de falar, aquela alegria, aquela comunhão. A mesa representa confraternização, o desejo de estarmos juntos num ambiente de conforto, num ambiente de confraternização. É assim no seu lar, irmão? É um ambiente de milagre, é um ambiente de confraternização. Como é gostoso quando os filhos vêm, como é gostoso quando a família está reunida. Desde cedo, quando acordei, fico pensando: irmão Guilherme, irmã Nancy, hoje não vão receber nenhum abraço. E as filhinhas da irmã Eunice não poderão mais dizer Feliz Dia das Mães.
Recentemente a irmã Eunice comprou uma caminha nova. Eles não tinham recursos, comprou certamente com dificuldades. Ela era professora de música, dava aula inclusive na Vila Zumbi aqui também. Comprou com dificuldade uma caminha para cada uma das meninas. Queridos, hoje elas não vão poder abraçar a mamãe. E elas estavam lá no cemitério, aos pés do caixão da mãe, tristes, chorosas e sentindo uma dor tremenda no coração. A sunamita preparou um local para o servo do Senhor, um ambiente de milagre. Vamos colocar uma cama para que haja conforto. Vamos colocar uma mesa para que haja comunhão. Como é gostosa a comunhão, queridos irmãos. Como é gostoso quando os irmãos vivem em união. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas não adianta querer ter comunhão com os irmãos de fora se não tem comunhão com os irmãos de dentro. Com a mãe, com o pai, com os filhos. É uma hipocrisia. É um sepulcro caiado. Por fora muito bonito, por dentro é uma podridão. Não abra porque vai cheirar mal. Há conforto dentro do seu lar. Todos gostam de estar ali. Há comunhão dentro do seu lar. Todos gostam de estar junto à mesa. Ela colocou também ali uma cadeira. E a cadeira representa o quê? Representa um local onde nós podemos sentar para estudar. Certamente Eliseu, se chegava ali, sentava naquela cadeira para estudar a palavra do Senhor. Ele tinha pouco naquela época, mas tinha muito, porque era a palavra do Senhor, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali certamente Eliseu estava sentado para ouvir a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, não somente para ele, mas para Geazi, para a sunamita, para a mulher, para o marido e depois para o filho também. O que tem sido lido no seu lar? Que programas têm passado no seu lar? A cadeira tem sido usada para o bem ou para o mal? De verdade, irmãos, eu tenho nojo de novela. Eu não sei como alguém inteligente pode perder tempo com essa imunda. Se você assiste novela, não me fale, porque vai cair no meu conceito. Esses programas televisivos, o que se aprende com isso? Conforme a televisão foi entrando no Brasil, o Brasil foi emburrecendo. Deixaram livros, deixaram a leitura, deixaram a palavra do Senhor e perderam tempo. E hoje não é só televisão, hoje são os meios de comunicação. São os WhatsApp da vida, são os Facebook da vida, são os Instagram da vida. Eu não tenho, não quero ter, porque isso não me acrescenta nada. A cadeira dentro da sua casa tem sido usada para quê? Para ouvir a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Mamãe, você está preparando o seu lar para o milagre, para todos aprenderem da palavra do Senhor. De novo vou dizer, os capítulos da Bíblia que eu sei e aprendi com a minha mãe ainda antes de ler, ainda antes de ir para a escola. Isso me traz alegria no coração, porque o legado que ela deixou em mim vai ser para sempre. Se ela partir antes do arrebatamento e eu ainda ficar aqui, ainda vou me lembrar, como lembro do meu pai, o quanto ele nos ensinou. É isso que tem sido na sua casa, mamãe. Nós não sabemos o nome da sunamita, mas o legado, o exemplo dela deve falar ao seu coração. A palavra de Deus tem sido usada, a cadeira tem sido usada para estudar a palavra do Senhor. Ali tem o gabinete, que era do meu pai, sala memorial. Quantos livros ali, eu entro ali com respeito, lembrando dele sentado naquela cadeira, que está ali, a mesma cadeira que ele sentou por tantos anos, a mesma escrivaninha. Já era uma escrivaninha velha, usada, ele não tinha dinheiro, comprou uma escrivaninha usada, uma cadeira velha que está ali, e ali ele sentava, e ali está a Bíblia dele, e ali ele orava, e ali ele clamava ao Senhor, e buscava inspiração para as mensagens. É isso, mamãe, que os nossos filhos estão vendo, como a sunamita. Uma cama para o conforto, uma mesa para a comunhão, uma cadeira para o estudo, e também um candeeiro. Para que serve o candeeiro? Para iluminar. As trevas são densas no mundo, queridos. À noite vamos ouvir
remindo os tempos, porque os dias são maus. A Bíblia adverte que os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias de trevas. Vejam como está o mundo, é só imposição da maldade, da mentira, da imoralidade, da corrupção, é só o que se vê. Olha para os governos, só se vê isso. Olha para as escolas, só se vê isso. Olha para as igrejas, só se vê isso. Olha para a sociedade, só se vê isso. Queridos, temos um candeeiro dentro da nossa casa para iluminar esse ambiente sombrio, esse ambiente de trevas, levando a luz da palavra de Deus a cada coração. É esta a realidade no seu lar. Tem uma cama de conforto lá, tem uma mesa de comunhão lá, tem uma cadeira de estudo lá, tem um candeeiro iluminando as trevas. Não, filho, nós não vamos ver isso. Isso não nos acrescenta nada. Isso não nos traz proveito nenhum. Isso não vai trazer benefício, querido. Vamos usar o tempo para o bem, para fazer o que agrada ao Senhor. Mas que prepara o seu ambiente do lar para o milagre depende de você. A sunamita recebeu o milagre de um filho, por quê? Porque ela recebeu o servo do Senhor dentro da sua casa. Caso contrário, não teria tido filho nenhum. Se ela não tivesse preparado o ambiente para o milagre não teria acontecido. Se ela não tivesse confiado no Senhor, ela não teria recebido o filho restaurado para ela. Imaginemos por um momento que o marido dela já era velho, ia morrer e ela ficar sozinha, solitária, sem ninguém. Por isso, quando ela preparou aquele ambiente para o milagre aconteceu. Certamente o marido faleceu, mas ela não estava desamparada. Ontem a Larissa falou sobre isso, desamparada. Deus não vai desamparar quem preparar o ambiente doméstico para o milagre. Deus não vai desamparar. E queridos, se multiplica o número de crianças que estão chegando aqui na escola todos os dias, ditos de membros de igreja, isso que me impressiona. E os filhos chegando e angustiados com a situação em que estão vivendo. Segunda-feira chegou o Davi, um aluno grande, do 8º ano, chegou para mim, tremendo os lábios. Pastor, eu estou angustiado. Eu estou muito ansioso. Poucos dias atrás, tinha orado pela família em atrito, em desarmonia, o pai e a mãe em total desarmonia, não se falava, e se falava era aos berros e aos gritos, coisa ridícula. E ele, angustiado, com os lábios tremendo, e falou: pastor, você pode orar por mim? Eu estou angustiado. Eu falei: claro que vou orar por Davi, por você, Davi. E abri Filipenses 4, 6 e 7 e li para ele. E guarda no seu coração, Davi, guarda no seu coração: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Davi, os seus pais terrenos podem talvez decepcionar você, mas o Senhor Deus não desaponta. Guarda esses 2 versículos no seu coração, Davi. Segunda-feira, terça-feira ele chegou, perguntei: Davi, o que diz Filipenses 4, 6 e 7? Ele recitou os 2 versículos. Como você está hoje, Davi? Meu coração está em paz. Meu coração está em paz. Todos os dias, quando eu cruzava com ele, Davi, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como está o ambiente do seu lar, queridos irmãos? Os pais irresponsáveis deixando o aluno aflito, deixando o filho aflito, deixando o adolescente aflito. Segunda-feira, este Davi. Terça-feira à tarde, um outro Davi. Davi chegou para mim, me abraçou e falou: pastor, como eu posso me sentir amado? Irmãos, nossa, isso foi um peso. Pastor, como eu posso me sentir amado? Um menininho pequeno de 8 anos. Eu falei: Davi, mas você é amado? Ele falou: não aqui na escola, aqui em casa. Como eu posso me sentir amado em casa? Não sei se você tem um coração insensível, gelado,
petrificado, pedernido, mas isso mexe muito no meu coração. Eles estavam chegando, todos os alunos chegando, não dava tempo de conversar. Falei, Davi, na hora do recreio nós vamos conversar, vou chamar você, nós vamos conversar. Aí ele veio conversar comigo, conversei com ele, falei sobre amor, falei que eu oro por ele, vou continuar orando, que ele é muito amado. E ele agradeceu. E eu fiz ver que mesmo que os pais às vezes não demonstrem, meus pais também estavam demonstrando amor para comigo. Quarta-feira eu fui levar a comida dos animais, voltando lá do pasto, achei um papelzinho do lado da quadra lá, estava escrito Davi, estava dobradinho assim, e escrito Davi. Peguei, abri, terça-feira tinha sido 5 de maio, e ele escreveu assim, 5 de maio de 2026, dia em que a minha vida mudou. Como sentir-se amado? Falei para ele, Davi, vou usar você na mensagem de Deus. Seus filhos têm uma cama em casa. Não a cama que eles dormem, o conforto que a Sunamita preparou para o servo do Senhor, ou seja, para o próprio Deus. O conforto que só Deus pode dar. Os seus filhos têm uma mesa de comunhão, onde não é falado mal de ninguém. Onde não é falado mal de ninguém. Porque pode até ter uma mesa farta na sua casa, mas se você se senta diante dos seus filhos para falar mal dos outros, não tem conforto nenhum. Não tem comunhão nenhuma. Nem se olha no espelho, ou se olhar, pense, que ridículo que eu sou, que hipócrita que eu sou. Que na mesa da sua casa seja um local somente de louvor ao Senhor, só para falar bem. Sonamita, vai tudo bem? Vai tudo bem. O filho estava morto, mas vai tudo bem. O seu filho está com você, sua família está com você. Por que murmurar? Por que reclamar? Por que acusar? Emily e Kate, e a mais nova de 9 aninhos ainda tem dificuldades mentais, mas elas estavam chorando por amor da mamãe, que elas não vão poder mais ver em vida. E Deus abençoe que o pai que não tem sido um exemplo para elas, que ele se torne um servo de Deus, para conduzir aquelas menininhas num ambiente de cama de conforto, num ambiente de mesa de comunhão, num ambiente de cadeira de estudo da palavra, num ambiente de luz, um candeeiro brilhando. Aqui na nossa casa é a luz de Jesus, querido. Não é as trevas da televisão, não é as trevas dos meios de comunicação, não é as trevas da imundícia, da imoralidade, do homossexualismo, das drogas. Não, é a luz do Senhor, é a luz do Senhor. Que Deus abençoe, que seja assim no seu lar. Sexta-feira, falei, Davi, o mais velho, vou chamar vocês. Ainda falei para a mãe, vou esperar vocês domingo na igreja. Não estão, mas eu não vou desistir de orar. E não desista você também, mamãe, porque a Sunamita pegou o jumento, albardou o jumento e caminhou 30 quilômetros até o Carmelo. No lombo de um jumento não é confortável, querido. Não é confortável. No lombo de um jumento, andar 1 quadra, 2 quadras, muito bem, mas caminhar 30 quilômetros para ir e voltar de noite não é confortável. Mas ela fez isso por quê? Porque ela preparou o ambiente do seu lar para o milagre. E que seja assim na sua vida também. Não meça esforços, não perca tempo com você, não perca tempo com a profissão. Faça o que agrada ao Senhor. Você pode ser profissional, pode trabalhar, mas o mais importante, o seu legado maior será a formação dos seus filhos, encaminhá-los ao Senhor Jesus Cristo. Feliz Dia das Mães, amadas mães, valorosas mães. Mas que na sua casa haja uma cama, haja uma mesa, haja uma cadeira e haja um candeeiro. Falando figuradamente, que o milagre aconteça na sua casa. Deus assim abençoe.
Vamos orar ao Senhor e que em cada lar um verdadeiro milagre possa acontecer. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado por exemplos tão maravilhosos que vemos na Bíblia, que lemos na Bíblia. Ontem ouvimos sobre o exemplo de Maria, que pessoa dedicada, fiel ao Senhor, comprometida com o Senhor. Hoje ouvimos sobre a sunamita, que preparou o seu lar para ser um ambiente agradável, um ambiente onde o Senhor é honrado, onde a presença do Senhor se manifesta poderosamente, operando milagres. Obrigado por estas vidas tão inspirativas. E o mundo hoje está carente de ver também milagres acontecendo, Senhor. Temos visto muita maldição, temos visto muita confrontação, muita acusação, muita irritação, muita discussão e poucos milagres. Ajuda-nos, portanto, a vivermos num ambiente preparado por nós para que o Senhor possa se manifestar, poderoso como o Senhor é, gracioso como o Senhor é, grandioso como o Senhor é, miraculoso como só o Senhor é. Ajude cada família aqui da tua igreja, ajude as mães para que possam entender a sua responsabilidade como mães. O maior legado é levar os filhos a Jesus Cristo, o Senhor. Conceda a todos um bom momento junto à mesa, Senhor, que é importante também. Não deixa de ter o seu valor, a mesa humana, terrena, o alimento humano. Mas sem nos esquecermos, quando estivermos junto à mesa, que nós nos lembremos da comunhão, da confraternização, que deve haver nas famílias, todos unidos, todos amando uns aos outros, todos cuidando uns dos outros. Assim cumpriremos a lei do nosso Senhor. Pedimos isto a Deus de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, queridos, e sirvam com alegria.